Estava num certo lugar, recentemente, com amigos e pessoas da família. E há um casal muito próximo da gente, e eles são testemunhas de Jeová, né? E num dado momento, a pessoa, testemunha de Jeová, contando uma experiência, contando um caso para mim. Na hora eu fiquei assim um pouco pensativo, não sabia se eu falava na hora, se eu esperava um outro momento. Mas a pessoa se referiu a alguém dizendo assim, a pessoa, a fulano de tal, ela agora está na verdade. Nós conseguimos levá-la para a verdade. E ela dizia que conseguiu levar a pessoa para a verdade, se referindo, conseguiu ganhar aquela pessoa, conquistar aquela pessoa para a visão doutrinária das testemunhas de Jeová. Daí eu fiquei pensando, depois disso, que há muito tempo eu também estive na igreja adventista do sétimo dia, e lá é muito comum que eles digam, nós temos a verdade. Nós possuímos a verdade, nós encontramos a verdade, nós pregamos a verdade. E não somente os TJs e os adventistas, mas a maioria das seitas, ou que sejam os segmentos que se fecham em si mesmos, sejam eles esses históricos que eu acabei de citar, sejam pentecostais, sejam tradicionais, não importa, mas observa-se que as religiões, a maioria delas, elas arrogam e trazem para si essa prerrogativa de serem detentoras da verdade. E quando você passa a observar cada um desses segmentos, o que se observa é o que eles chamam de verdade. O que é a verdade, afinal de contas? Aí você olha para um segmento tal, lá você encontra alguém dizendo que a verdade é que Deus te proíbe fazer transfusão de sangue. Eles entendem que você não pode doar sangue, digamos, para alguém que esteja precisando. E aí eles vão se basear num versículo lá do livro de Levítico, que diz algo parecido com isso, não exatamente isso, mas eles vão ter um versículo como referência e como embasamento de que eles receberam a revelação da verdade. Aí eles continuam dizendo que a verdade também inclui que você não chame Deus de Deus, que você não chame Deus de Senhor, que você não chame Deus de qualquer outro nome, senão que seja o nome Jeová. Aí eles insistem na fonética correta, na escrita correta, em um nome que, na verdade, jamais pode designar o ser que é absoluto, que é eterno, porque nome algum pode designar aquele que é infinito. Afinal, o nome, ele por si mesmo, já está dizendo, ele designa, né? Ele põe fins. Definição é pôr fim num dado objeto. Então, eu diria que um relógio se chama relógio, porque esse nome define exatamente esse objeto, em detrimento de tudo aquilo que não é relógio. No caso, nenhum nome poderia designar a Deus, porque Deus é eterno, Deus é absoluto, Deus é infinito, e, portanto, nenhum nome pode contê-lo. Evidentemente, nós vamos encontrar na Escritura vários nomes com os quais Deus foi designado, mas são nomes que são meramente pedagógicos para falar de algum aspecto da obra divina num dado momento, numa dada circunstância, para uma dada pessoa. Mas eu quero dizer que chamam de verdade o fonema, né? A maneira como se pronuncia, ou que seja o nome de Deus, ou o doar ou não doar sangue. Você vai para outro segmento, eles vão dizer, não, a verdade é que você não pode trabalhar em dia de sábado. O sábado do sétimo dia da semana tem que ser reservado para você cultuar a Deus, para você adorar a Deus. Eles entendem que a verdade é um dia da semana, ou que seja um mandamento que se refere a um dia da semana, ou a você não comer carne de porco, ou você se tornar abstêmio de algum tipo de alimento. Enfim, outros acham que a verdade consiste em você acreditar que Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí passam a defender a doutrina acerca da Trindade, e pelo fato de eles defenderem a doutrina da Trindade, eles acreditam que eles possuem a verdade, ou que têm o dom de línguas, ou o dom de profecia, ou que expulsem demônios, ou qualquer coisa desse tipo que você possa pensar. Então, cada segmento traz consigo algum conjunto de doutrinas ou de práticas a que eles chamam de verdade.